Minhas queridas irmãs, Amém, meu Deus. bom dia. Bom dia. Graça e paz seja com todos vocês, tá? Uma alegria grande poder voltar, né, a dividir, a compartilhar a palavra com vocês. Muito feliz, Tayane, quando eu recebi esse convite e pode ter certeza que cada oportunidade que Deus nos dá é algo que Ele quer nos ensinar. Eu sempre entendo dessa forma. E nós nunca, não podemos, de maneira nenhuma, desperdiçar, a não ser quando realmente não há possibilidade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laurindo, atualmente sou pastor na Igreja Batista Central aqui, Macapá, Macapá, região extremo norte do país. Antes eu estava em João Pessoa, na Paraíba. Estou aqui com a minha esposa, minhas duas filhas continuam morando e estudando lá em João Pessoa, e a gente está aqui cumprindo aquilo que Deus assim nos designou. Conheci vocês através da Mariana, não sei se ela está hoje aqui com a gente, né? E Mariana, acompanhei a vida de Mariana durante muitos, aliás, ainda acompanho a vida de Mariana. Mariana é alguém muito especial para minha vida e para toda a minha família. Amo demais ela, seu esposo, os pais dela, são pessoas que nos acompanham desde então. Além de pastor, eu também sou psicólogo clínico, e tenho procurado colocar minha vida à disposição do reino. Estar com vocês aqui dividindo isso, para mim, é muito especial, tá? Eu agradeço, né, a Tayane o convite, a honra de poder dividir esse tempo. Você não me falou qual o tempo que eu tenho, tá? A gente sempre fica nesse incógnita aí, depois você me fala aí mais ou menos qual o tempo para eu poder administrar melhor aquilo que Deus colocou na minha vida, para que nós possamos compartilhar nesta manhã. Bom, aqui são 7h20, que horas são aí? Aqui é 11h24. Terminamos, Ah, geralmente terminamos às 8h30. Então, o senhor pode ter esse espaço para equilibrar, então tá perfeito. certo? Tá. Mas eu certamente, como acredito que vocês devem ter outras coisas, então É, eu prometo que eu vou ser mais sucinto, não vou usar todo esse tempo, tá? amém. Bom, Deus trouxe um texto que eu amo, esse versículo, essa palavra de Paulo. Na verdade, eu sou apaixonado pelas cartas paulinas, né? E existe em Gálatas, por exemplo, é uma carta muito especial de Paulo. E enquanto eu pedia a Deus, ele mostrou-me Gálatas capítulo 2, o versículo 20. Eu gostaria que vocês pudessem manter sua Bíblia aberta e, obviamente, o que nós iremos falar aqui talvez seja muito pouco, né, diante daquilo que vocês talvez precisam refletir. E Deus trouxe uma reflexão sobre esse texto, e quero compartilhar ela. É importante demais que a gente saiba, né, que antes de nós falarmos, né, Deus ele alcança o nosso coração e é muito bom quando isso acontece. Eu trouxe um tema para essa reflexão nessa manhã e o tema é a renúncia do eu e o apego a Deus. A gente observa que existe uma distância entre aquilo que a gente entende que devemos ser e estar, muito grande daquilo que o Senhor quer que nós estejamos. É isso, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. O texto ele vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã tão especial. Rogo que teu Espírito Santo que está entre nós fale aos nossos corações. Alcança-me, Deus, com a tua palavra, faz-me
ver, guardar, reter e vivê-la. Ajuda-nos, Senhor, diante das nossas limitações e que possamos cada vez mais, Senhor, estar próximo de Ti e de forma intensa vivemos aquilo que o Senhor tem reservado. Em nome de Jesus eu oro, assim eu te agradeço hoje e sempre. Amém. A gente sabe que Paulo foi um homem muito zeloso. Paulo sempre foi muito zeloso. E o zelo de Paulo, na verdade, fazia parte da própria história de vida dele. Ele, como fariseu, ele foi um homem muito zeloso e por aquilo que ele acreditava até então. E o zelo de Paulo fazia com que ele tomasse todas as medidas para que aquilo que era contra, aquilo que ele acreditava, fosse exterminado. Isso fez com que Paulo pudesse perseguir, né, e contribuir com a morte de Estevão. Então, observa que ele era um homem muito duro, né, nesse sentido. Era uma pessoa inteligente, muito dura nesse sentido. Paulo se converte e, a partir daí, algumas coisas Paulo manteve, né? E uma das coisas que Paulo manteve, conseguiu manter, foi exatamente essa dureza. Ele continuou sendo um homem duro. Só que, a partir de agora, ele não usava essa dureza para desfavorecer o evangelho, o cristianismo. Pelo contrário, ele usava essa dureza para defender o cristianismo. Isso porque, quando Paulo se converte, a vida dele muda. Então, ele passa a ter agora um olhar diferenciado para as coisas, ele enxergava de forma diferenciada. E, mais do que isso, Paulo agora ele tinha um novo estilo de vida. E acredito que isso é muito comum a todos nós. Se você parar hoje para fazer uma análise da sua vida, quem é você hoje, a forma como você pensava e o que você pensa hoje, as perspectivas de vida que você tinha e as perspectivas de vida que você tem hoje, você vai observar que muita coisa na sua vida mudou. Essas perspectivas elas mudam. Exatamente porque a nossa forma de viver ela foi mudada completamente. Existem outros valores que agregam à nossa vida. Então a vida de Paulo não foi diferente. A partir daí, o que Paulo acontece? Paulo agora ele começa a se espalhar, né, pelas regiões, ele começa a formar novas lideranças, ele começa a atuar nas igrejas, ele começa a dar apoio às igrejas. E uma coisa interessante é que a forma como Paulo ele se relacionava era uma forma muito nítida, muito clara. Então Paulo ele não tinha meio termos nas palavras dele, como não tinha antes de se converter. Então ele é um cara muito sensato, mas ao mesmo tempo um cara muito duro. E aí Paulo agora se depara com alguns conflitos, né? E a gente vai ver o próprio Paulo dizendo assim, olha, Senhor, dos pecadores eu sou o maior. Então você vai observar que Paulo ele começa a viver alguns conflitos na vida. E é interessante que esses conflitos ele muitas vezes nos alcançam, porque nós sempre temos o sentimento de que poderíamos fazer mais pelo Senhor. Nós sempre temos o sentimento que somos assim merecedores da graça de Deus, das bênçãos do Senhor. Em dado momento, nós sempre vamos entender que nós não merecemos determinadas coisas. Nós sempre estaremos nos colocando isso. Então, esse sentimento, até um determinado tempo, ele é uma coisa normal, porque ainda nós ocupamos um lugar de pecador. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E como pecador, nós sabemos que o pecador ele não é digno de nenhum merecimento. Porém, só que nós somos os pecadores redimidos. Nós continuamos pecando porque existe a natureza pecaminosa em nós. Só que existe agora uma luta entre nós e esse pecado. Nós lutamos contra ele. Nós nos esforçamos para nos mantermos firmes. E essa luta, na verdade, ela faz com que nós possamos, em determinados momentos, nos sentir mais fortalecidos, ora nos sentimos mais fracos. O fato é que esse capítulo 2 ele trata de um encontro, né, digamos assim, de divergência entre Paulo e Pedro. Então, ele escreve aos irmãos em Gálatas, uma igreja que ele já conhecia, ele escreve a esses irmãos, e nessa escrita ele fala de uma divergência entre ele e Pedro. E uma coisa interessante é que, dentro da cultura judaica, quando os judeus começaram a se converter, eles não achavam que os gentios seriam dignos também de ser alcançados.
Então, existia um preconceito muito grande contra aquele que não era judeu. Na concepção de muitos, essas pessoas não deveriam, principalmente pelo fato de eles não terem ali a raiz. E era inadmissível que eles pudessem sentar com essas pessoas, comer com essas pessoas, conviver com essas pessoas. Só que quando o evangelho ele chega, a graça de Deus sobre nossas vidas, ela começa a alcançar todo mundo. Então todos nós somos imerecedores. Foi a graça de Deus, foi o amor de Deus revelado lá em João 3,16, quando o próprio Deus declara, né? João declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observem vocês que o amor de Deus ele está expandido para todas as pessoas, por mais dignas ou menos dignas que elas sejam, né? Por mais merecedoras ou menos merecedoras. Todos nós somos pecadores. Então, existia aqui um conflito muito grande entre Paulo, né, e entre Pedro com relação a essa questão, a esse conflito. Um detalhe, a gente vai observar que lá em Atos também nós encontramos conflitos como esse, onde eles começam a divergir sobre essa questão. É certamente um preconceito que aí não permitia que eles enxergassem que os gentios pudessem ser alcançados. Mas, ora, o que seria então de nós, né, brasileiros, né? O que seria de nós se os gentios não tivessem sido alcançados, né? Em que parte da história nós estaríamos? Então, a palavra ela se reafirma em nós, dizendo que nós fomos sim alcançados por essa graça e somos detentores da misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, nós somos galardeadores dos céus, porque os nossos pecados eles foram crucificados em Jesus Cristo. É aqui onde Paulo ele traz uma expressão muito interessante quando ele diz: Eu fui crucificado com Cristo. Olha que coisa interessante, né? Se você for colocar essa palavra ao pé da letra, né, a gente vai pensar, mas como assim fui crucificado com Cristo? Né? Humanamente falando, é impossível, porque o único capaz de perdoar os nossos pecados, de morrer no nosso lugar, é exatamente Jesus. Nós sim éramos merecedores, né, dessa desse preço, porque nós pecamos, mas nada que nós viéssemos a fazer seria suficiente para perdoar os nossos pecados. Então você observa que Jesus Cristo aqui, ele se revela, ele se apresenta e diz: Não, sou eu que vou morrer no seu lugar. Mas observa que Paulo agora ele usa um trocadilho aqui quando ele diz, né? Olha, eu na verdade eu fui crucificado com Cristo. E o que quer dizer essa expressão, né? Considerando que ele não foi para a cruz? Né? Na verdade, essa expressão é o que fundamenta a fé de Paulo. Nós não morremos fisicamente, mas os nossos pecados foi quem crucificou Jesus. Então, Paulo ele tinha tanta consciência disso que ele disse: Puxa vida, eu fui crucificado. Ou seja, quem foi crucificado? O velho homem. O velho homem foi crucificado. O velho homem morreu. E é exatamente isso que fundamenta a fé. Então, a nossa fé em Jesus ela está fundamentada porque ele morreu. A morte de Cristo foi exatamente como se nós, o velho homem, o velho Laurindo, o, velho, a, o velho homem tivesse ido lá na cruz, morto, e agora, depois, ele ressuscita. Então, a expressão de Paulo ela é o que fundamenta, na verdade, a sua fé. Observa que existe aqui um rigor muito grande de Paulo quando ele diz que foi crucificado com Cristo. Então, é a expressão de Paulo. Né? Paulo sempre foi muito expressivo naquilo que ele falava. Então, quando ele diz isso, um detalhe interessante é que, quando ele pensa dessa maneira, Paulo também ele usa a argumentação consciente. Né? Ele não está falando aquilo simplesmente por falar. Ele está muito consciente disso. Ele, em outras palavras, ele diz assim: olha, eu deveria, se eu fosse à cruz, eu morreria e ficaria lá com os meus pecados. Né? Não teria como. Mas um fato interessante é que ele diz que ele morre quando ele expressa, né? Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então observa que eu fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E aqui uma coisa interessante é que quando Jesus morre, que ressuscita ao terceiro dia,
Jesus Cristo agora traz uma nova expressão. Ele traz agora a nova vida. A ressurreição de Cristo foi muito mais do que um ato dele retornar. Ele já retorna agora com uma nova proposta de vida. O retorno de Cristo é dizendo assim: olha, vocês fisicamente irão morrer, mas assim como eu ressuscitei, vocês também irão ressuscitar. Vocês irão ressuscitar para essa nova vida que eu ofereço. A alegria de Paulo aqui, ela se contempla quando ele compreende o que estava por vir. E a gente vive um tempo de tanta dificuldade. Nós vivemos um tempo tão difícil. Nós vivemos um tempo onde a nossa fé o tempo todo é confrontada. Nós vivemos assolações do mundo. Nós vivemos conflitos internos. Nós temos muitas respostas, perguntas sem resposta na nossa vida. Existem muitos conflitos que nos têm. E a gente fica, em dado momento, talvez você pode até se encontrar perdida, completamente desorientada. Mas uma coisa interessante é que Paulo traz, né? É que o que fundamenta a fé dele, né, é o mesmo que traz esse novo viver. Então, existe uma nova expressão de vida. E essa expressão de vida, ela começa a ser desfrutada aqui. Né? Paulo, ele traz isso de forma muito consciente. Diz, olha, eu não vivo mais em mim. Ou seja, o homem que deveria estar aqui, ele morreu, ele foi crucificado. Então, ao entregar sua vida a Jesus, você crucifica o velho homem. Mas aí o que acontece no dia a dia? Né? O que acontece no dia a dia? E eu queria trazer algumas coisas importantes para a gente refletir nela sobre isso. Em primeiro lugar, é que a declaração de Paulo é uma declaração que precisa estar em nós o tempo todo. Nós fomos crucificados em Jesus. Nós fomos crucificados. O que significa essa crucificação nossa? A nossa crucificação significa que o velho homem, a velha mulher, o velho jovem, ele teve que ser morto. Não adianta nós declararmos que somos de Jesus, que temos a vida em Jesus, se eu não tiver a consciência disso. Então existe uma luta contínua, uma luta contra o pecado, e nós iremos lutar sempre contra o pecado. Jesus Cristo foi confrontado várias vezes, né, pelo próprio diabo. O próprio diabo ele vai ali e confronta Jesus. Mas observe que Jesus, em momento nenhum, ele se entregou. Pelo contrário, ele lutou contra. O fato é que a natureza humana, ela pecaminosa como ela é, e nem sempre nós estaremos, digamos assim, fortes o suficiente para encarar o pecado e dizer assim, opa, né, eu venci. Nem sempre. Mas uma coisa interessante é que o próprio Paulo vai dizer, olha, quando vocês não puderem vencer o pecado, tomem consciência de uma coisa. Né? E aí vem o ato desse arrependimento que nos encoraja a continuar lutando e a entender. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui é que há uma consciência nossa. Você precisa estar consciente dessa morte de Cristo na cruz. Essa morte foi a, a, a razão pela qual foi exatamente ter levado as nossas mazelas, a nossa forma, muitas vezes a nossa arrogância, tudo isso foi para a cruz. Isso ficou na. A segunda coisa que a gente destaca aqui de forma muito importante é que quando ele declara, né, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É que a vida que nós temos hoje, ela talvez não, ela é completamente diferente daquilo que nós pensávamos que um dia poderíamos viver. Você vai observar que o seu comportamento hoje é um comportamento completamente diferente. Sua forma de pensar ela é diferente. A forma como você se relaciona com as pessoas é diferente. A sua vida mudou. Então, essa mudança, ela acontece não é porque você é uma pessoa boa. Não é por isso. Ela acontece porque Cristo entrou em você. O Espírito Santo agora é quem domina a tua vida. É Ele que tem o poder sobre você. É Ele que te conduz, é Ele que te dá o equilíbrio, é Ele que te dá o domínio, é Ele que te faz enxergar tuas falhas, é Ele que inibe você de pecar, é Ele que te dá as virtudes para você ser bênção. Então, essa ação do Espírito Santo, isso novo, não é porque você é boa, não é porque você faz a leitura da Bíblia, não é porque simplesmente você
ama Jesus. Não é isso. Isso é fruto de um alguém. Existe alguém sobre você. Alguém que agora tem domínio sobre você. E se esse alguém, e aí eu trago agora, né, essa personificação de Cristo, né, do Espírito Santo em nós, né, que é a terceira pessoa da Trindade que está em nós. Se essa pessoa ela se afasta, eu passo a ter domínio. Eu vou dominar sobre minhas ações. Eu vou desejar, ter meus desejos. Eu vou simplesmente querer fazer as coisas que eu faço. Posso até olhar para um lado e para outro e dizer assim, essa vida não vale a pena. Pode bater o saudosismo. Você lembra o saudosismo, né, do povo quando saiu do Egito? Né, que queriam voltar. Aliás, quando eles saíram do Egito, né, lá no deserto, na prova do deserto, vamos voltar para o Egito. Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha. Então, é esse sentimento. Então, dado momento, você olha para o passado, né, e há uma tendência natural desse retorno, né, imediato. Você pensa em voltar para as coisas, porque a vida ela pode também se tornar sem sentido. Então, é preciso ter um cuidado muito grande. Então, quando Paulo diz eu não vivo, Cristo vive em mim, exatamente ele usa essa expressão para declarar a garantia, a certeza que ele tinha que existia alguém que dominava a sua vida. E esse alguém é o Espírito Santo. Então, você é quem você é hoje. Essas mudanças que ocorrem na tua vida, elas simplesmente fruto do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em tua vida que te faz enxergar de forma diferente. Faz você ver de forma diferente. Faz você pensar de forma diferente. E isso não é mérito seu. Isso não é simplesmente porque você quer ou simplesmente porque você tem. Não, não é isso. Esse mérito não é teu, esse reconhecimento não é seu. Por isso que a vida não é sua. Por isso que Paulo diz, né? Olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí isso, né, faz uma ponte direta onde diz assim, olha, nós somos apenas templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, é Ele que habita em nós. É Ele que rege. Então, eu preciso estar consciente disso para que Ele possa conduzir minha vida, controlar meus anseios, porque você vai continuar fazendo com essa carga, essa tendência pecaminosa, você vai continuar com ela. É aí onde a gente vai estar recorrendo sempre ao Espírito Santo para que ele nos ajude a nos manter firmes e de fé. Você vai descobrir que existe uma distância aí muito grande entre essa renúncia do eu e o apego a Cristo. E que distância é essa? Como eu poderia qualificar essa distância? Como eu poderia descrever, mensurar essa distância? E eu diria que essa distância ela tem a ver com o seu estilo de vida. É o seu estilo de vida que vai dizer o quanto você renuncia ao seu eu e você está apegado ou apegada a Cristo. O estilo de vida é o que nos define, na verdade. E aí existe uma tendência, né? Às vezes as pessoas elas fazem uma separação da vida espiritual para a sua vida secular. Né? A gente percebe que existem muitas pessoas que usam essa expressão. Só que Cristo não nos salvou para a gente viver uma vida dupla. Ele não nos chamou para viver uma vida dupla. Eu não posso ter uma vida espiritual de um lado e do outro lado uma vida secular. Eu só tenho uma vida. Cristo ele não divide-me com ninguém. Ele não me divide com ninguém. Ele não dá as honras dele minha a ninguém. Então, se ele não dá, eu sou 100% de Jesus. Então, se eu estou no trabalho, eu sou de Jesus. Se eu estou em casa, eu sou de Jesus. Se eu estou na igreja, eu sou de Jesus. Se eu estou com os amigos, eu sou de Jesus. Se eu estou dormindo, eu sou de Jesus. Se eu estou trabalhando, se eu estou com as amigas, eu sou de Jesus. Se eu estou com a família, eu sou de Jesus. Então, a minha vida, ela pertence. Ou seja, tudo o que eu faço tem que estar associado diretamente a um viver que retrate Cristo. Então, essa desassociação que a minha vida espiritual é assim, mas a minha vida carnal, a minha vida secular é essa. Isso não existe na vida cristã. Você não existe essas duas pessoas. Eu diria que antes de conhecermos Cristo, nós tínhamos até 3, 4, 5, 6 personalidades. Né? Cada ambiente nós éramos um diferente para a gente poder se ajustar e ali a gente ter os benefícios.
Hoje não. Hoje nós somos obrigados a dizer que se Cristo vive em você, ele é único. Cristo é único. Ele não está apenas na sua vida quando você chega na igreja. Então, quando eu penso dessa forma, eu vou entender que a distância entre essa renúncia do eu e o apego a Cristo está no meu estilo de vida. Que estilo de vida você tem? Como você lida com o seu dia a dia? Como você se lida em casa? As coisas que você faz? Como você lida com os pensamentos que muitas vezes eles vêm para te afrontar mesmo? E não se engane, a mente hoje, a nossa mente, ela sofre, né? O próprio Paulo escrevendo uma coisa, ele diz, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Então, hoje, a mente do ser humano, ela é atacada sim, ela é atacada porque Satanás sabe o que pode colocar na nossa mente. Satanás sabe como a mente humana ela é frágil, mas a partir do momento que você conduz o seu pensar, a sua mente, as coisas que possam trazer esperança, como muito bem diz lá Jeremias, em Lamentações, no capítulo 2, versículo 23, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, observa que ele procura levar a mente dele cativa a Cristo, as coisas que podem dar esperança a você. Então, diante disso, a gente vai descobrir que as dificuldades que nós enfrentamos hoje, né, no nosso dia a dia, elas estão diretamente associadas ao estilo de vida que eu opto em ter. Lutas teremos sempre. Em momento nenhum, Jesus Cristo disse que seria fácil ao nosso dia a dia. Quem disse? E eu olho eu vejo a raiz, né, a história do cristianismo, né, os discípulos que morreram, né, a forma como Estevão morreu, a forma como Pedro morreu, a forma como Tiago morreu, tantos outros morreram. Então, essas pessoas não tiveram uma vida fácil. Em momento nenhum. E aí existe, né, uma teologia, uma falsa teologia que diz, né, que o cristão agora ele aceitou Cristo, você vai viver no céu, aceitou Cristo, vai estar tudo bem, aceitou Cristo, as coisas vão estar. Isso é hipocrisia religiosa, isso é farisaísmo. Porque, na verdade, a Bíblia, em momento nenhum, ela diz isso. Pelo contrário, nós travamos guerra, nós travamos lutas contínuas. E essas lutas contínuas têm pelo menos três aspectos importantes. O primeiro é a guerra com nós mesmos. Nós mesmos. Nós temos nosso nível de cobrança. Nós temos os nossos conflitos. Você tem os seus conflitos. Você tem suas perguntas sem respostas. Você tem suas lutas contínuas. Você tem seu nível de exigência. Né? Muitas vezes nós somos tão exigentes. Uma coisa que me chama a atenção em Paulo é porque, como eu já falei, né, ele era um cara muito zeloso, muito exigente. Né? E às vezes a exigência de Paulo era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele sofria para se manter ali firme. E aí uma das coisas que expressa isso é quando ele diz assim: dentre os pecadores eu sou o maior. Né? Então, se Paulo diz isso, imagine eu e vocês, né? Imagine só como nós podemos nos sentir. Então, observe que o nível de Paulo era alto demais de exigência. Então, às vezes, nós estabelecemos um nível de exigência tão alto diante de Deus que nós não conseguimos manter. Aí o que acontece? Vamos estar sempre decepcionados. Você vai estar sempre decepcionada porque você estabeleceu um nível que você não consegue cumprir. Né? Você vai estar sempre se cobrando por isso. E, na verdade, isso não é cristianismo. O cristianismo, na verdade, ele não nos leva, não nos favorece o pecado, nós temos que lutar sim. Mas eu tenho que entender que eu tenho minha limitação humana. Todos nós temos nossa limitação. E uma coisa interessante é que quando Paulo define isso, essa renúncia do eu, ele naturalmente ele nos leva a entender que esse eu, essa minha renúncia do eu, ela é como se a cada dia eu tivesse, eu tenho que ter consciência disso. Eu vou acordar e eu vou estar lutando primeiro comigo mesmo. Eu vou estar lutando pelo meu nível de cobrança, porque aí você agora vai estar se cobrando o tempo todo, você vai estar exigindo de você
tempo todo. Você vai estar fazendo promessas a si mesmo que você não consegue cumprir, né? A gente entende, bom, pelo menos é uma coisa que a gente espera, né? Todo mundo deve se conhecer, né? Então, às vezes a gente acha que se conhece. E às vezes esse nosso nível de consciência, esse nosso nível de conhecimento, na verdade, nós nos decepciona. Tem pessoas que estão decepcionadas com elas mesmas, porque elas estabelecem uma promessa, elas fazem algo e não conseguem cumprir. E aí, quando eu falo, não é nem trato com outras pessoas, não, é com ela mesma. Ah, Senhor, eu hoje nunca mais eu vou fazer isso. Aí, quando chega no dia seguinte, ela está fazendo. Aí, quando ela está fazendo, ela já fica triste com ela mesma. Então, observe que o nível de exigência ela é muito grande. E, gente, entenda uma coisa: viver e pensar dessa forma é estabelecer sua vida pela lei. Os fariseus que faziam isso. Eram eles que faziam isso. Em detalhe, né, os fariseus cobravam coisas dos povos que eles mesmos, nem eles não podiam cumprir. Então, lembre-se quando Paulo diz assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É porque Cristo veio e cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Jesus Cristo não revogou a lei, ele não condenou a lei, ele cumpriu ela, ele morreu no seu lugar exatamente para que você pudesse ter consciência que os teus pecados, que as tuas falhas, que o teu nível de exigência, ele está sob o controle de Deus. Tem alguma área da sua vida difícil? Clama ao Espírito Santo: Senhor, vem aqui comigo, me ajuda porque não vivo mais eu. Se eu for me entregar mesmo, eu vou sofrer com isso, mas eu sei que tu estás em mim. Então, o Espírito Santo me dá controle sobre isso. A partir desse momento que você reconhece isso, sem se multar, sem se cobrar, sem morrer por isso, você pode ter certeza que você vai encontrar um equilíbrio que você precisa para estar bem consigo mesmo. Uma outra coisa que a gente consegue entender nesse versículo é que quando ele fala essa renúncia do eu está exatamente estabelecida através do seu estilo de vida. Mas observe também que essa renúncia ela tem uma luta contínua contra a carne. E aí nós temos que entender isso, que é algo normal, né? O próprio Jesus Cristo, quando passou os 40 dias no deserto, ele teve fome, ele teve sede, ele foi confrontado com isso. E observe que a forma como Cristo lutou com aquilo, sendo ele 100% homem, ele deixa para nós uma grande referência, um grande exemplo. É que a dimensão e a proporção das nossas lutas da carne, elas são vencidas através do Espírito. Então não adianta eu querer lutar com a minha própria carne, simplesmente eu estabelecer regras, né? Não, a partir de hoje eu não vou fazer isso. A partir de amanhã simplesmente eu não. Não, não adianta porque você vai perder. Não, não tem como. Agora, a partir do momento que você traz uma dimensão espiritual, um reconhecimento espiritual, e a partir você começa agora a se colocar espiritualmente diante disso, pode ter certeza que o teu comportamento ele vai mudar. Porque a partir daí, o que é que diz? Paulo mesmo declara isso, quando diz assim: olha, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então não basta apenas uma declaração ou simplesmente um acordo comum que você tem que fazer consigo mesmo, para encarar um desafio da vida ou uma luta qualquer que você tem. Não, não basta isso. Agora, a partir do momento que você reconhece essa ação de Cristo, aí sim, o teu comportamento, naturalmente, ele vai mudar. Porque quem controla a sua vida não é você. Quem determina as coisas sobre a sua vida não é você. Quem dá isso, o norte para a sua vida, é o Espírito Santo que está em você. Então, clame a Ele, peça por Ele. Porque quando Jesus foi confrontado ali, Jesus usou armas, né, as armas que ele tinha. Jesus não tinha ali armas da carne. Jesus estava com fome. Jesus ele estava ali completamente vencido pela fome. Jesus estava ali com sede. Jesus estava cansado. Foram 40 dias sem comer e sem beber. Imagina você o que significa isso. Então ele não tinha força física para isso, mas espiritualmente Jesus estava consciente. Então ele luta
ali, espiritualmente falando. Ele luta com aquilo. Ele usou a arma correta. Então, o que você precisa é usar a arma correta. E a partir daí, você vai entender que, naturalmente, quando você usa essa arma espiritual, você fortalece o seu apego a Cristo. É o seu apego a Cristo. É porque só nele nós vamos encontrar as razões e o sentido para a nossa vida. Nós não temos outra forma de entender isso. A, as razões para a nossa vida, o que faz dar sentido à nossa vida, está em Cristo. É por isso que é muito mais do que simplesmente entender um envolvimento com a igreja. Nós nos envolvemos com a igreja, nós fazemos ação social, nós pregamos a palavra, nós louvamos, cantamos, e tudo isso como consequência da nossa vida com Cristo. Então, quanto mais envolvido com Cristo eu estiver, eu estarei apta para desenvolver ações sociais e me envolver na obra. Ah, me envolver na obra achando que isso é o que vai me dar sustentabilidade espiritual para que eu mantenha minha vida cristã é uma forma equivocada de entender as razões do cristianismo. Então, observa que a renúncia do eu, ela parte do princípio que você precisa entender que o velho homem, a velha mulher, eles morreram. Essa morte, na verdade, foi uma morte física. Quem sofreu a morte física foi Cristo. Mas essa morte, na verdade, ela retrata a falência que nós estávamos dentro dos nossos pecados. Então, abrir mão disso significa olhar para Cristo e dizer assim, bom, mas e agora? O que é que dá sentido à minha vida? Então, Cristo é esse que dá sentido à vida. Uma coisa muito interessante é quando ele mesmo declara, né, o próprio apóstolo Paulo ele declara aqui no versículo, quando ele diz assim, né, a vida que agora vivo no corpo. Observa que ele traz agora uma dimensão espiritual, né? Porque seria uma redundância, né? Eu estou aqui, eu estou vivo. Então, no corpo, a vida que agora eu vivo no corpo, é, vivo pela fé. Há um fundamento para a vida de Paulo. Então, o que que fundamenta a nossa vida? O que que fundamenta a tua vida? Né? O que fundamenta a tua forma hoje de pensar? Qual o fundamento para isso? Qual o sentido que você tem para isso? Né? Como você interpreta a tua conversão? Simplesmente um ato de ir lá na frente, talvez, chorar? E qual o sentido para isso? Porque é necessário entender que isso tudo que eu estou falando tem um fundamento. E o fundamento é a fé. É por isso que nós lutamos tanto, né, para que as pessoas mantenham a sua fé firmada. Em momentos difíceis, elas não abrem mão da fé. Elas, diante das dificuldades, elas lutam, elas continuam lutando, mas elas não abrem mão da fé, para que elas. A fé hoje, na verdade, é o que dá a você, né, um olhar, é o que dá a você a forma coerente de entender quem você era e quem você é e o que, é que você está fazendo aqui. E a fé, na verdade, ela precisa ser alimentada cotidianamente. Cotidianamente nós precisamos alimentar a nossa fé. Porque quando ele fala, né, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, onde estava o foco da vida de Paulo? Estava em Jesus. O olhar de Paulo estava para Jesus. Era isso que sustentava ele. Era o olhar dele para Jesus que fazia ele permanecer. Era o olhar dele para Jesus que fazia com que ele permanecesse firme ali, mesmo sofrendo as dificuldades, mesmo lutando o tempo todo. Mas era aquilo. Paulo ele consegue expressar aqui, né, entendendo que ele fala isso até mesmo para combater uma discordância entre ele e Pedro.
Por isso que ele fala isso, que ele agora não vivia mais nele, mas Cristo era quem vivia. Ou seja, Paulo ele tem uma proposta, ele recebe uma proposta nova de vida, ele recebe uma proposta é, de viver diferenciada, ele recebe algo novo para a sua vida. E esse algo novo não estava aqui em um aspecto, é, digamos assim, de estado em si, de lugar, estava no entendimento que nós precisamos hoje buscar um entendimento das coisas que nós passamos, um entendimento racional das coisas que nós vivemos. E isso tudo só encontramos em Cristo. É Ele que nos aponta, é Ele que nos mostra, é Ele que nos faz entender, é Ele que nos alcança. Paulo, quando ele conta isso, ele expressa, né, a razão motivadora. Em dado momento, João escreve lá, escrevendo no capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer, né, que, na verdade, não foi ele que escolheu, mas o Senhor que o escolheu e o designou para que ele vá e dê fruto. Paulo ele expressa aqui que Cristo o amou primeiro. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós não temos como desarticular nossa vida de Jesus. Nós somos conscientes de tudo que Jesus fez por nós. Mas Paulo ele consegue expressar isso dizendo que antes dele entender esse amor, o Senhor o amou primeiro. Então, se ele o amou primeiro, aí vem essa primeira luta, né? Essa luta interna nossa, né? Onde nós às vezes nos cobramos e a gente não consegue encontrar. Nunca, né? Isso vai além. Só que a gente não luta apenas, essa luta não é apenas uma luta interna nossa. Nós temos também a luta externa, né? Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com a palavra e essa palavra nos confronta. E sempre que essa palavra nos confrontar, é importante demais que nós possamos reconhecer as virtudes que nós temos e o que o Senhor quer de nós, né? O que Ele quer de nós. O Senhor não quer simplesmente nos sufocar, o Senhor não quer nos matar, o Senhor não quer nos explorar, o Senhor não quer. Ele quer que nós possamos trazer um entendimento racional. Esse entendimento racional é que nos leva a ocupar um lugar de pecador e dizer assim, Senhor, realmente eu não estou bem aqui, não. Eu preciso rever isso na minha vida. Uma coisa é fato. Esse texto, ele nos encoraja. Ele nos encoraja. E eu quero concluir dizendo o seguinte, ele nos encoraja a refletir sobre pelo menos três coisas importantes. Em primeiro lugar, que cotidianamente nós somos desafiados a estabelecer essa renúncia de nós mesmos. Porque geralmente os nossos desejos, nossos anseios, eles sempre são tendenciosos a olharmos para o Egito, de onde nós saímos. Existe uma tendência natural. Então, é importante demais que nós venhamos buscar cotidianamente essa nossa renúncia. Renúncia das coisas que nós achamos que nos faz bem ou daquilo que nos faz falta. A segunda coisa é que o viver em Cristo é um sentimento que precisa nos alcançar, mas, ao mesmo tempo, esse sentimento é algo que vai além do sentimento. O viver em Cristo significa agregar a nossa fé ao que Cristo fez por nós. Então, a partir do momento que eu vinculo a minha vida está vinculada a Cristo através da fé, eu agora só preciso fortalecer essa fé. Porque quanto mais fortalecido eu estiver na fé, mais de Cristo eu vou viver. A minha fé, quanto mais enfraquecida, mais de mim mesmo eu vou viver. Então, observe que existe aí um paradoxo muito grande, né? E eu preciso desvendá-lo. Quanto mais fortalecido, mais de Cristo eu vou viver. Quanto mais enfraquecido na fé, mais de mim mesmo eu vou viver. Mais distante do Senhor eu estarei.
E a terceira coisa que eu quero destacar aqui é que o apego a Cristo é simplesmente algo que iremos, né? Temos que lutar por isso, porque isso será algo que iremos usufruir eternamente. Então, o Senhor nos dá agora a oportunidade de estarmos próximo dele para viver aquilo que eternamente nós estaremos. E as lutas aqui? Vai ser um contínuo. Não adianta, você vai lutar o tempo todo. A luta vai ser contínua. E detalhe, viu? Agradeça a Deus por você estar lutando. Tem uns que, como lá em Apocalipse, né, eles estão mornos, eles estão em cima do muro. Eles não são, nem estão quentes, nem estão frios, estão mornos. Esses mornos, há um pastor que diz, olha, pode ter certeza de uma coisa, esses que dizem que estão em cima do muro, de uma coisa, porque Cristo ou você é ou não é. Se está em cima do muro, então você não é. Então, assim, busque se fortalecer de maneira que você viva de forma intensa isso. Viva aquilo que Deus reservou para você. Que isso alimente a tua alma. Que isso traga em você um ânimo, um renovo. Uma coisa interessante é que quanto mais de Cristo a gente busca, quanto mais próximo do Senhor nós estamos, é que nós enfrentamos as lutas ainda com muito mais consciência, né? Com muito mais senso de entendimento, com muito mais racionalidade. Porque a vida cristã é uma vida sob ameaça mesmo. Vivemos sob ameaça. Não, não tem como. Não, não pense você que nós fomos alcançados, salvos, para estar. Não, nós estamos sob a ameaça de Satanás. O tempo todo ele vai tentar mesmo, vai tentar nos recuperar. Né? Então nós precisamos estar atentos para continuar a nossa luta. Que o Espírito Santo de Deus se prevaleça da vida de vocês. Que ele alcance o coração de vocês e sustente vocês. Não permita que nada esteja disposta cotidianamente a trabalhar o seu eu e renunciar. Porque entenda que você só vai se apegar a Cristo se você renunciar ao seu eu. Renunciar às coisas que tentam hoje se esvair de você. As coisas que tentam hoje te atrair. As coisas que tentam hoje te derrubar. Quando nós expressamos isso, nós clamamos. E aí você tem quem você precisa, tá? Nunca esqueça disso. Você tem quem você precisa. Você tem o Espírito Santo. Ele é suficiente para tudo. Ah, não. Você não precisa de mais nada. Você tem o suficiente. O Senhor nos deu o suficiente. Então, se Ele está em você, se prevaleça dele. Clame, ore, peça a Deus para que isso aconteça. Tá? E eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele nunca te abandonará. O Senhor, Ele nunca deixou de amar você. Ele nunca deixou de te enxergar, ele nunca te excluiu. Ele sabe quem você é. Ele sabe as lutas que você enfrenta. Ele sabe, ele conhece você. Assim como ele conhecia Paulo. As lutas de Paulo com ele mesmo, né? A luta de Paulo com a lei, né? A luta de Paulo, né? Com as coisas que envolviam o dia a dia. Mas Paulo era consciente disso. Então, estabeleça essa consciência e se mantenha firme para que o Senhor possa renovar suas forças e dar a você a capacidade que você precisa do seu dia a dia. Que o Senhor Jesus alcance seu coração. Eu quero orar por você agora, tá? Gostaria que você fechasse seus olhos e que você conseguisse encontrar, peça a Deus para encontrar forças e você continue lutando pelo que você sonha, pelo que você precisa, mas ao mesmo tempo pelos ideais que Deus tem reservado para a sua vida. Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor por esta manhã. Obrigado pela certeza que nós temos, Senhor, do teu cuidado e da tua palavra. Eu rogo em nome de Jesus Cristo que o Senhor continue presente no nosso vida. O apóstolo Paulo, Senhor, em dado momento, lutou cotidianamente contra ele mesmo,
contra o seu rigor, sua autocobrança. Mas Paulo entendeu que ele precisava, Senhor, era fortalecer a fé dele para viver a nova vida que o Senhor ofereceu, ressuscitando. E nós ajuda-nos, Senhor Deus, a entender isso que Paulo entendeu e ajuda a fortalecer a nossa fé. Não permita que nada possa comprometer a nossa fé. As lutas que nós passamos no dia a dia não sejam suficientes para nos destruir, mas pelo contrário, Senhor, ela enriqueça a nossa vida. Ajuda-nos a ter um estilo de vida que nos distancie de nós mesmos e nos aproxime cada vez mais do Senhor. Essa distância, Deus, ela certamente, o estilo de vida, ele vai definir essa distância. Mais próximo do Senhor, eu estarei com minha fé fortalecida, e ao mesmo tempo, Senhor, eu estarei convicto de tudo que tu tens para a minha vida. Distante do Senhor, existirá uma tendência de eu procurar as coisas do meu eu para viver, reviver. Não nos permita que isso aconteça, porque foi o teu amor que nos alcançou e que nos transformou. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Eu rogo que tua palavra alcance o coração das minhas irmãs e encha elas de graça e as fortaleça. Que o teu Espírito Santo esteja sempre presente. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu te agradeço, rogo tuas bênçãos sobre a vida das tuas filhas, sustenta, Deus, elas poderosamente, faz com que, Deus, elas permaneçam firmes no Senhor, elas lutem cotidianamente, Deus, e que a cada dia o Senhor continue sendo louvado, exaltado e reconhecido no seu viver. Eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Minha querida, muito obrigado, tá? É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui essa manhã com vocês. Obrigado, senhor, pastor, que se disponibilizou, permitiu ser vaso na mão do Senhor e transbordou as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Muito obrigado. Amém. Irmãs, eu gostaria Amém. de trazer aqui o nosso pastor Laurindo, ele é psicólogo. Me perdoa, só para parar a gravação. Oh, desculpa. Peraí.